Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Nessa terça-feira, a gente recebe mais um candidato ao Senado aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Estamos com o André de Paula, do PSD. Desde já a gente agradece, né? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. E agradecemos, né, por ter aceitado o nosso convite para bater mais um papo, principalmente com um eleitor que ainda não conhece o André de Paula. Sua Excelência, o eleitor. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos assistem. É um privilégio estar aqui. Eu quero agradecer e elogiar a iniciativa da cidade. Acho que é um serviço importante que está sendo prestado àquele que vai fazer a sua avaliação, a sua análise, e que fará isso de forma muito mais consistente se tiver acesso à proposta, se conhecer melhor os candidatos que se dispõem a representá-lo lá em Brasília, de sorte que espaços como esse são muito importantes nessa etapa da campanha, e eu quero parabenizar a cidade por promover essas sabatinas. Você tinha me dito que foram governadores, senadores e agora vão iniciar os candidatos a vice-governador. Isso é muito bom. Muito bem. Estamos com o relógio na tela, tá? Vamos ter aí 40 minutos de entrevista. Quando ela ir por volta dos 20, a gente dá um intervalo para a gente conversar um pouquinho, conhecer melhor, né? A gente sabe que o André de Paula é deputado, mas agora tem uma missão aí para tentar ser senador, né, Mário Flávio? Isso mesmo. E é justamente essa primeira pergunta que eu faço, André. Eu venho percebendo que nas outras candidaturas, né, o pessoal vem com outro discurso. Uns que querem o novo, outros que chegou a vez Pernambuco ter uma mulher. E a sua peça publicitária cita o André da Câmara dos Vereadores, o André da Assembleia, o André da Câmara dos Deputados e agora o André do Senado. Essa tua trajetória no Legislativo, ela te credencia a essa vaga com relação aos teus concorrentes? Aproveita e fala um pouquinho sobre ela também, porque eu acho que o desafio hoje do político é não falar não só para os seus, né, mas furar essa bolha, né? Pois é, eu inaugurei a minha participação na vida pública numa Câmara Municipal. Eu tenho muito orgulho de ter sido vereador, considero que esse é o mandato que mais ensina, é o mandato mais pedagógico. Eu digo sempre que a gente aprende na política rapidamente, que nunca sabe de tudo, e na política o professor é o povo. Se o vereador está mais perto do povo, é portanto o mandato que eu diria que é mais pedagógico. Depois fui deputado estadual por 2 vezes e exerço nesse momento o mandato de deputado federal pela 6ª vez. Presidente de partido há 25 anos, secretário de Estado 2 vezes e nesses últimos 22 anos estive em Brasília. Eu considero sim que isso tudo prepara esse trânsito, esse conceito, essa experiência, eles são sem dúvida nenhuma um handicap a mais para fazer a diferença lá em Brasília. Aliás, eu sempre persegui essa oportunidade, porque chegando ao Senado eu terei cumprido todas as etapas do Legislativo. E mais do que isso, eu entendo que nesse momento, com essa bagagem, eu posso fazer a diferença. Você sabe, Renata, que a Câmara e o Senado têm funções distintas. Na Câmara está representado o povo. Pernambuco tem 25 deputados, São Paulo tem 70, o Amapá tem 8. Então, eventualmente distorções regionais podem ocorrer. No Senado, que é a casa revisora, que é a casa da experiência, da maturidade, dos grandes debates, no Senado estão representados os estados, a federação. Lá, São Paulo e o Amapá têm 3 senadores, Pernambuco também. Eu considero que todo esse currículo, essa trajetória construída na política, etapa após etapa, me credencia sim a ter a pretensão de representar os pernambucanos agora no Senado. Considero que esse é, sem dúvida, o momento mais importante da vida pública, o momento mais desafiador, mas estou pronto, me preparei para isso, considero que posso sim fazer um bom trabalho representando o meu estado e fazendo a diferença para que a gente possa trazer o apoio, tanto do ponto de vista de recursos financeiros, quanto do ponto de vista de proposituras legais, que possam fazer melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos. Antes da gente entrar nas pautas, Mário, a gente vinha acostumado a ver o André de Paula da Frente Popular, né? Que
os planos, né, os caminhos terminaram sendo desencontrados aí, e hoje a gente vê o André de Paula com a Marília Arraes, que é uma das principais, né, opositoras da Frente Popular, mesmo todo mundo querendo aí e dizendo que que quer o apoio de Lula, enfim, que se o ex-presidente for eleito, vai estar com ele. E a gente queria saber como está esse novo André de Paula, ou não existe novo? É o mesmo perfil? Deixa eu ampliar a pergunta de Renata, né, e ir mais além. Eu escutava aqui outro dia, né, porque a gente vem recebendo vários políticos e aqui sempre o pessoal... E aí, o pessoal onde eu estou perguntando, e tua opinião sobre o Senado? A gente dá a opinião, diz, rapaz, André de Paula com Lula. E aí, André de Paula sempre rezou na cartilha marcialista, né, de Marco Maciel, sempre teve no PFL, depois virou DEM e acabou fundando o partido aí junto com Gilberto Kassab e até hoje está no PSD. É confortável hoje, e como é que você está junto com o PT, que sempre estiveram em lados opostos, juntando as duas perguntas? Tá, primeiro eu quero dizer que o André de Paula não é novo, mas tem a preocupação de se renovar a cada momento. O momento é diferente, as circunstâncias são diferentes, o desafio é diferente e é preciso olhar de forma diferente para esse momento. Eu quero dizer que estar ao lado de Marília Arraes é um motivo a mais, uma satisfação a mais, porque quem conhece André de Paula sabe que a minha trajetória se confunde ou pode ser traduzida com uma palavra: diálogo. Eu acho que política é feita para juntar as pessoas, política é a arte de construir pontos entre as pessoas, mesmo quando essas pessoas têm divergência. O que mais me instiga, o que mais me estimula na política é encontrar convergências com quem não pensa como eu, não tem a origem política que eu tive, eventualmente não é do meu partido. Acho que essa é a arte da política. E o que é que eu e Marília estamos fazendo? Reproduzindo momentos históricos que o nosso Estado viveu. Lá atrás, o avô de Marília, Miguel Arraes, foi convidar um usineiro para ser o seu senador na terceira vez em que ele chegou ao governo do Estado. E isso não o descredenciou, nem fez em nenhum momento que ele deixasse de perder a característica maior que o Dr. Arraes tinha, que era ser o político mais identificado com o homem do campo. Eu acho que essa parceria fortaleceu um projeto para Pernambuco. Na sequência, eu vi Marco Maciel, que é o político que me inspirou, que é o político que me estimulou a entrar na política, se juntar ao seu maior adversário político, que era Jarbas Vasconcelos, formarem a União por Pernambuco e mudarem para melhor a vida dos pernambucanos. Eu acredito que política é somar forças, que política muitas vezes é você colocar ao lado aquilo que tem menos importância e priorizar o que de fato tem importância. Um exemplo claro disso é o presidente Lula. Na vez em que ele foi presidente da República, ele se socorreu do maior empresário da tecelagem brasileira, que era José de Alencar. Agora eu acho que ele achou pouco e foi buscar o seu maior adversário. O presidente Lula, apesar de ser pernambucano, se fez politicamente em São Paulo, e o seu adversário a vida inteira foi o PSDB. E na maioria... Isso não é o jogo do poder pelo poder, não? Não, vale tudo pelo poder? Não acho. Sinceramente, veja, cada um pode ter a sua ótica. Sinceramente, eu acho que isso é o jogo da política. Eu acho que o povo se sente distinguido quando percebe que o político tem a grandeza de entender o que é prioritário. Veja, você falou sobre o presidente Lula. Nós temos hoje duas propostas que se oferecem ao povo brasileiro. O meu partido tentou ter candidato próprio. Você é testemunha disso. Não foi possível. Nós temos uma polarização evidenciada. Nós temos dois projetos. É preciso a gente fazer a pergunta: como é que cada projeto trata as questões que a gente acha que são prioritárias? Como os dois projetos tratam a fome, o desequilíbrio, a injustiça social? Como os dois projetos tratam a cultura? Como os dois projetos tratam o meio ambiente? Como os dois projetos tratam aquilo que para mim é dogma de fé, a democracia? E não existe democracia sem respeito às instituições, sem respeito à imprensa, uma imprensa livre. Não existe democracia questionando o resultado legítimo de uma eleição. Não existe democracia jogando o povo contra o judiciário. Então tem uma série de questões que estão envolvidas e que nós devemos pensar antes de escolher. Eu estou ao lado de Marília Arraes e tenho um orgulho enorme de caminhar do lado de uma mulher jovem, preparada, corajosa, competente e que será uma grande governadora. O meu compromisso com Marília não se encerra no dia da eleição, ele se inaugura a partir do início do ano que vem. Eu estou ao lado de Marília e quero destacar algumas coisas. Disseram que Marília não era candidata e ela
é. Disseram que ela não montava uma chapa no partido e ela montou. Conseguiu o partido, montou chapa, vai eleger deputados. Disseram que ela não tinha envergadura política para formar uma chapa consistente e se apresentar a Pernambuco com um projeto para mudar o Estado. Ela foi buscar 2 políticos veteranos e experientes, políticos que surgiram em campos políticos distintos do dela, eu e Sebastião, motivados, ao lado da governadora, acreditando que ela vai fazer um grande governo, se dispondo a ajudá-la, dando a ela o respaldo, a retaguarda que ela vai precisar. Eu sou entusiasta desse projeto e eu digo sempre nas minhas entrevistas, quando eu imaginava lá atrás, entrando na política, que na minha primeira eleição majoritária, para valer, eu estaria ao lado da neta do governador Miguel Arraes, que sempre foi o nosso adversário. Eu acredito nessa política. Política é juntar as pessoas, política é unir o povo. Estamos recebendo o candidato ao Senado, André de Paula, pelo PSD, o candidato, né, ao Senado aí na chapa da Marília Arraes. Vocês podem participar, 998780997, mandem perguntas que a gente registra aqui. Muito bem. O André, ainda falando dessa questão de como foi montada a chapa e das dificuldades do Senado, a gente percebe que um eleitorado muito grande ainda, de acordo com as pesquisas, não sabem quem votar para senador. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho bem diferente dos candidatos ao governo, que são mais conhecidos e tal. Você não, né? Você já tem uma trajetória, os outros candidatos ao Senado já são menos pouco conhecidos. Agora a gente percebe que há uma oscilação muito grande nas pesquisas, né? Um atrás de você em primeiro, outro atrás de você em segundo, outro já vi em terceiro, depois e vai mudando. Talvez seja essa questão da metodologia e também dos indecisos, né? Você não teme que o voto da esquerda, centro-esquerda, ele se divida entre você e a Tereza Leitão e de repente o candidato Gilson Machado acaba com uma via, aí já que ele praticamente está sozinho lá na direita? Bom, primeiro reconhecer que o grau de definição do voto de senador é infinitamente menor nesse momento do que as definições em relação a governador. E dizer que isso é natural, eu acompanho política há muito tempo, o voto do senador normalmente se decide nos últimos 15 dias, quando você consolida o seu voto a governador, a sua primeira iniciativa é ver quem é o senador que está ao lado dele. Se o nome lhe agrada, você não procura um outro. Então, normalmente, Pernambuco tem uma forte tradição nisso, o governador leva a reboque o senador. As pessoas hoje têm até dificuldade de entender, na média da população, qual é a importância da função de senador. Esse é um trabalho pedagógico que precisa ser feito e termina sendo feito porque quase todo governador destaca, realça muito o papel do senador. Não se governa sem ter um senador que tenha pactuado com você os compromissos que você está assumindo com Pernambuco. Eu tenho andado Pernambuco ao lado de Marília de ponta a ponta, de Afrânio à ilha de Itamaracá, de Petrolina ao Recife. Eu tenho feito muita questão de estar ao lado dela. Ela está fazendo aquilo que o avô dela ensinou. Ela está ouvindo os pernambucanos. Ela está construindo um programa de governo, prioridades, ela está assumindo compromissos. E eu tenho dito que os meus compromissos são os compromissos da futura governadora Marília Arraes. Eu quero ir para Brasília, eu quero ser o senador que vai lutar para que não falte a Marília os recursos e o apoio político que ela vai precisar para fazer um governo de mudança, um governo que faça Pernambuco avançar. Eu não faço essa leitura. Pesquisa para mim é importante, motiva a tropa, motiva, sobretudo as lideranças políticas. Pesquisa lhe dá uma orientação de caminho, lhe dá, mas pesquisa não é tudo. Eu, por exemplo, estou mais feliz com o que eu sinto nas ruas. Eu chego com Marília em qualquer região de Pernambuco e só percebo manifestações de apoio, de carinho, de incentivo, de confiança. Marília já incorporou o sentimento da esperança e da mudança que une os pernambucanos. Eu estou muito feliz e estou muito otimista e acho que o processo está avançando, está cumprindo as suas etapas e tenho muita convicção de que muito em breve você vai ter uma maior nitidez na preferência do eleitorado. Você falou sobre pesquisas que oscilam e eu ia dizer exatamente o que
você também disse, Mário, isso decorre, no meu ponto de vista, do altíssimo número de indecisos que nós ainda temos. Então, essa oscilação que não é grande, mas lhe coloca às vezes no primeiro, depois lhe bota no segundo. Então, eu acho que isso ainda não é relevante. A gente está começando a campanha. O guia eleitoral se inaugurou na sexta-feira passada. Acho que a partir de agora as pessoas terão acesso à importância que o Senado cumpre, e eu gostaria de falar sobre isso, terão acesso aos currículos dos candidatos e vão fazer a sua escolha. Sobre essa questão da função mesmo do senador, né? Você sendo eleito, teria alguma prioridade? Por exemplo, a gente ouviu aqui, Tereza Leitão, disse, não, a prioridade vai ser a educação, a professora e tal. A gente ouviu o candidato do Miguel Coelho, né, o Carlos, ele falou numa questão mais liberal, um viés mais liberal. E André, né, qual seria, Gilson Machado falou muito da cultura e tal, qual seria a prioridade de André sendo eleito? O senhor é um político experiente, deputado federal, conhece muito o Estado, está dizendo aí que está fazendo mais uma grande andança, né, porque geralmente vocês fazem isso mesmo para escutar os pernambucanos. Hoje, nessa sua andança, nessa sua conversa com os pernambucanos, o que é que seria mais gritante assim que André, ao chegar ao Senado, né, se chegar, tem que ser prioridade, não tem para onde correr? Então deixa eu dividir essa resposta em duas etapas. A primeira, deixa eu destacar a importância do Senado. O Senado é a casa que revisa as decisões da Câmara. O Senado é a casa da experiência, da maturidade. Não por acaso, se você, cidadão, nos seus direitos políticos, quiser ser candidato a deputado, você precisa ter apenas 21 anos. Para ser senador, você já precisa de 35 anos. O Senado revisa as decisões que a Câmara toma. No Senado está representada a federação, na Câmara as pessoas. Então, lá as coisas se decidem. Eu tenho andado Pernambuco inteiro e tenho percebido uma coisa interessante, é que de ponta a ponta os problemas básicos, aqueles que mais incomodam o pernambucano no dia a dia, não mudam muito. Você tem, por exemplo, problemas de abastecimento de água nas residências do Recife até Petrolina. É impressionante. Você tem estradas que são mal cuidadas e que não são conservadas do Recife a Petrolina. É impressionante. A saúde está na UTI. A gente precisa descentralizar a saúde. E isso tudo demanda recursos. Uma das principais, entre muitas outras, funções de um senador é batalhar no Senado para viabilizar os compromissos que a gente assume ao lado do governador. Marília tem dito muito e eu tenho feito questão de destacar para que ela possa tocar obras dessa magnitude que possam mudar a vida do pernambucano. Ela vai precisar do apoio político de um senador que assegure recursos, o trânsito político que ela vai precisar. Eu queria destacar uma coisa, Mário, que é muito importante. O poder legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem uma característica completamente distinta do poder executivo. Quando um deputado diz eu vou fazer, ele está equivocado. Porque no poder legislativo, esse é um poder dividido, compartido. Aproveita e dê um puxão de orelhinha aí nos vereadores, que eles adoram dizer que vão calçar a rua. Eles no máximo tem um aqui que faz isso de vez em quando. Eu acho que ele faz aquilo que é muito próprio, porque ele vai aperrear para fazer, né? Exatamente. Uma das mais importantes funções do legislador, seja ele vereador, deputado estadual, federal, senador, é fiscalizar o governo, é cobrar o governo, é causar desconforto para fazer o governo agir. Então, nesse caso, eu acho que ele está certo. Mas deixa eu dizer, é um poder compartido. Você só pode ir no legislativo quando você tem capacidade política de dialogar e de construir uma maioria. Por melhor que seja o projeto que André de Paula possa apresentar no Senado ou na Câmara, se ele não construir uma maioria, se ele não pactuar, se ele não fizer concessões, não vale de nada. Porque se o projeto não é aprovado, não vale de nada. Então, no Senado, a experiência política, o trânsito político, a vida que a gente constrói. No Senado, o fato, por exemplo, de hoje eu integrar o partido que tem a maior bancada. Nós temos 14 senadores. O presidente do Senado é do meu partido, Rodrigo Pacheco. Nós vamos voltar a ter uma bancada até maior. 9 dos 14 continuam lá mais 4 anos. A gente elege no mínimo 6. Por que isso é importante? Porque é do maior partido que sai o presidente do Congresso Nacional. É do maior partido que saem os presidentes das mais importantes comissões técnicas. É no maior partido que é distribuídas as relatorias de projetos mais importantes, aqueles que impactam na vida do cidadão.
estar com essa retaguarda política faz diferença, faz com que a gente tenha condições políticas de fazer a diferença. Eu estou muito otimista e motivado, eu acho que Mário concorda comigo, se eu fosse candidato a deputado federal, teria uma eleição relativamente confortável, se é que em política a gente tem uma eleição confortável, mas essa não era a minha opção. Eu me preparei a vida inteira para viver esse momento, para colocar à disposição dos pernambucanos, que sempre foram muito generosos no julgamento que fizeram do meu trabalho, afinal de contas são 9 eleições, aquilo que eu tenho de melhor, a minha vontade de servir a Pernambuco, a minha vontade de trabalhar pelo meu estado, a minha vontade de fazer regressar aos pernambucanos com o meu trabalho aquilo que eles merecem. A gente sempre fala aqui, né, que a política é a arte do diálogo, do convencimento. No Senado, então, nem se fala, mas o que a gente vê muito nos perfis dos políticos é que se você está lá e você apoia, principalmente nesse caso aí, o governo federal, né, você vai concordar com tudo que vier. E vice-versa, né? Então, o perfil do André de Paula é realmente do diálogo, porque a gente vê que vocês falam muito aqui, não, é o diálogo, a conversa, desarma palanque e tal, é o futuro dos pernambucanos, do país, o que for melhor para todo mundo. E essa conversa, na hora do diálogo, isso mesmo existe ou vai depender muito do posicionamento do partido e das alianças? Não, eu dialogo sempre. Para mim, isso é uma máxima da qual eu não me afasto. Eu me obrigo muitas vezes a ouvir com maior respeito aqueles que pensam de forma distinta da minha do que os meus companheiros, porque quando você ouve alguém que pensa de forma diferente de você e você não o ouve e você não tem atenção, você tá, no meu ponto de vista, cometendo um equívoco. Então eu sou muito cuidadoso com isso, eu tenho um trânsito livre nos partidos da esquerda, da direita, essa tem sido a minha marca e eu vou seguir fazendo isso. Agora, eu quero dizer que desde o primeiro momento em que eu coloquei meu nome, desde o primeiro momento eu deixei claro que eu serei o senador de todos os pernambucanos, dos que votarem em mim, dos que não votarem. Não serei o senador de um partido, não serei o senador de um presidente, não serei o senador de um governador, serei o senador que vai estar atento, que vai formar opinião, que vai perseguir a cada votação, fazer aquilo que é melhor para Pernambuco e para os pernambucanos. O cargo de senador é um cargo muito relevante. O senador é um político majoritário, ou seja, ele é votado no estado inteiro, ele tem que ter um número maior de votos do que o seu adversário. Então, o cargo de senador lhe dá a envergadura política que exige da sua atuação, não apenas equilíbrio, não apenas maturidade, bom senso, mas também a capacidade de dialogar. Política e parlamento pressupõem diálogo. Se há algo que hoje está em falta, é isso. Eu sinto que o país vive um momento muito árido, muito áspero na política. Eu, por exemplo, sou um político que, quando eu comecei a militar nos bancos da faculdade de Direito, a política saía daquele regime, daquele período de exceção do regime militar. Nós distensionávamos, nós estávamos democratizando o país. E a palavra que mais nos assustava, nós acadêmicos, nós estudantes, né, enfim, era um tal de retrocesso, porque aí o regime militar ameaçava a cada avanço da democracia, o regime militar ameaçava com a possibilidade de um retrocesso. Eu quero computar isso para dizer que nem naquele período eu senti o peso do clima da política hoje. Parece que a política virou uma questão pessoal, parece que a política virou campo fértil para agressão, para que você seja mal educado, ríspido. Eu nunca farei isso, porque eu sempre compreendi que, ao agredir um adversário de forma desqualificada, como virou assim rotina na política brasileira, você termina por agredir quem está lhe assistindo. Você termina, porque eu me sinto agredido quando eu estou na minha casa e vejo um político descambar para baixaria, falar palavrão, agredir de forma pessoal, pouco política, pouco civilizada um adversário. Eu me sinto agredido, mas eu acho que as pessoas dão, Renato, aquilo que tem. André não pode deixar de fazer aquilo que fez a vida inteira. Olhar para as pessoas com respeito, entender que elas pensam diferente de mim, que elas às vezes se contrapõem ao meu projeto, mas elas têm o direito democrático de defender as suas ideias. Isso é que é bonito na democracia, isso é que me inspira, isso é que me motiva, isso é que me faz estar na política. Aliás, você está entrevistando um político que tem muito orgulho de ser político, um político que tem uma trajetória limpa, um político
que faz política todos os dias, os 7 dias da semana, um ano inteiro. Eu tenho orgulho de ser político. Desde cedo eu aprendi, meu pai não era político, que a política é um instrumento da transformação, que a política é o melhor instrumento que você pode ter para melhorar a vida das pessoas. Isso sempre me estimulou e eu, uma vez, para encerrar essa pergunta, uma vez ouvi Ulisses Guimarães dando uma entrevista à imprensa. Naquele momento, Mário, ele era presidente de muitas coisas, da República, porque ele era presidente da Câmara e assumia a República, ele era presidente da Câmara, ele era presidente do MDB e ele era presidente da Constituinte. E aí um jornalista perguntou a ele assim: doutor Ulisses, o senhor se considera velho? Ele disse: não. E a jornalista insistiu, disse: e quando é que o senhor vai se considerar velho? Ele disse: quando os meus olhos não brilharem mais, quando eu me acordar de manhã e não tiver a mesma motivação que eu tinha lá atrás de servir ao meu país. Eu faço minha as palavras de Ulisses Guimarães. Enquanto essa motivação sobrar em mim, enquanto essa vontade de servir a Pernambuco e aos pernambucanos sobrar em mim, eu vou estar na política. Isso não tem nada a ver com idade. Pois é. Verdade. 16 minutos, vamos parar o relógio, porque a gente vai para o intervalo agora, né, Mário? Na volta a gente segue... Daqui a pouco as perguntas dos ouvintes, Isso. né? 998780997. A gente segue entrevistando o André de Paula, que é candidato ao Senado. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. HI Locações inovando empreendimentos. Aluguéis de máquinas pesadas para terraplanagem. A HI Locações também prepara rodovias, estradas e barragens. Trabalhamos com obras particulares e prefeituras locais. HI Locações e Terraplanagem. Aqui você contrata. Aqui você realiza. Contato e WhatsApp 081 97106 1620. Vem pra Torcida Difusora, um espaço com temática de futebol para você entrar no clima da Copa. Aproveita e garante seu álbum e as figurinhas. Te esperamos no 3º piso. Saiba mais em shoppingdifusora.com.br. Tereza Leitão e Lula sempre estiveram juntos. Em 79, os dois estavam na luta pelos direitos dos trabalhadores e pela democracia. Lula em São Paulo com os metalúrgicos, Tereza em Pernambuco com os professores. Em 2002, Lula é eleito presidente do Brasil. Tereza Leitão, deputada estadual em Pernambuco. Agora, Tereza Leitão é Lula, presidente do Brasil. Lula é Tereza Leitão, senadora de Pernambuco. Coligação Frente Popular de Pernambuco, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Republicanos, MDB, PDT, PSDB. Aproveite o Festival de Chocolates Atacadão com muita variedade e economia para você. Tem chocolates Lacta, Kit Kat, Garoto, Kinder Ovo, Neugbauer, Tortuguita e muito mais. Só o maior atacadista do Brasil para trazer tanta variedade e economia para você. E na hora de pagar, pode usar Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza do menor preço. Vem pro Festival de Chocolates Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Cansado dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito, educação. Ela sim e eles não. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da verdade, o Brasil sorri de novo. Ela sim. É que ela é Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. Hora certa. Apoio Casa do Serralheiro. Procurando ACM para uma fachada renovada? O lugar certo é aqui. De 9h30. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade.
Estamos de volta com o Manhã Cidade e a gente segue conversando aqui com o candidato ao Senado, André de Paula. Conversa, ele fala que ele sabatina, sai da entrevista, a gente conversa. Aqui na Rádio Cidade a gente gosta de conversar, tá? Então, vocês podem participar dessa entrevista, 998780997, mandem perguntas aí pelo WhatsApp, também no nosso canal no YouTube. Vamos liberar aí novamente o relógio, temos pouco mais de 16 minutos de entrevista. Por que André de Paula merece o voto dos eleitores do Agreste para chegar ao Senado? Eu espero merecer do Agreste, dos pernambucanos, essa trajetória que eu construí me permitiu servir a muitos municípios do Agreste, conhecer melhor essa região, os seus problemas, as suas expectativas. Eu sempre digo que ninguém representa quem não conhece, você só pode representar aqueles que você conhece, como vivem, quais são as prioridades. Então, enfim, acho que André de Paula hoje é um político maduro que conhece muito Pernambuco, porque você imagina um cara que é presidente de partido, como eu sou há mais de 20 anos, que participa de eleições municipais. Não há nenhum município de Pernambuco que eu não tenha ido pelo menos 4 vezes, que eu não tenha um correligionário, alguém que está lá e vê por mim, ouve por mim, não é? Eu acho isso muito importante na política. Como secretário de Estado da Agricultura, aqui em Caruaru, inclusive, a gente fez um trabalho muito importante quando eu era secretário de Produção Rural. E isso fez com que, na eleição seguinte, o prefeito de Caruaru, que não era candidato a deputado federal, me apoiasse, que foi Tony Gel. E eu acho que proporcionalmente até hoje, de fora de Caruaru, eu fui o deputado que numa eleição teve mais votos. Quando você tem 32 anos de política, eu fui, por exemplo, há uma semana atrás a Araripina, e lá o prefeito da cidade, Raimundo Pimentel, aderiu à candidatura de Marília e a minha. E no discurso eu lembrei, porque quando cheguei lá era uma coisa gratificante, as pessoas com muito carinho, e eu lembrei que na minha primeira eleição de deputado federal, aliás, na segunda, eu saí de de Araripina como deputado majoritário. Eu nem me lembrava que o estadual era o prefeito. E ele aí, quando falou na sequência, disse: André, naquela eleição que você foi majoritário aqui em Araripina, o estadual fui eu, seu colega de Dobradinha. Essa vivência, essa experiência me dá condições de ter aliados, porque eu acho, Vilmário, que um grande desafio que o senador tem é que os grandes debates se desenvolvem lá, é a casa da experiência, normalmente de pessoas mais vividas, e isso acaba por distanciar a voz do Senado da voz do povo. Eu fui vereador e deputado estadual e eu tinha uma característica: eu estava sempre nas comunidades que eu representava. Quando eu ascendi para deputado federal, essa dificuldade começou a chegar, porque um deputado federal que seja aplicado chega em Brasília na metade da segunda-feira e volta na quinta-noite. Aí você tem sexta, sábado e domingo, você tem uma família e 40 municípios para representar. Termina que você não tem aquela presença que tinha antes. Você tem que se valer. Fulano mudou. Mas fulano, depois que você elegeu o senador, não aparece mais aqui. Que em Brasília só funciona de terça a quinta. E se você não estiver lá, porque agora tem TV Câmara e TV Senado, eu não lhe vi lá, viu? Então, assim, esse é um desafio presente que a gente não vai conseguir vencê-lo na integridade, mas posso garantir a vocês que entre as minhas prioridades está aproximar a tribuna do Senado, as decisões que ocorrem no Senado da rua. Eu vou me valer disso de vereadores, de prefeitos, eu vou, a partir do dia 1º de fevereiro, eleito senador, eu vou correr todas as entidades de representação, OAB, ABI, eu vou dizer lá, o mandato está à disposição de vocês, me ajudem a dimensionar o mandato, porque tem uma coisa interessante, o político ele termina por ser um técnico na generalidade. Quando eu apresentei um projeto na Câmara que tratava da fila do transplante de fígado, eu não apresentei porque eu conheço essa área, eu não sou médico, não tenho nenhuma intimidade, mas eu tenho médicos que se sentem representados para o meu mandato, que perceberam essa dificuldade, que acharam que uma iniciativa de lei poderia resolver e que me acionaram. Portanto, todas as vezes que alguém faz assim: deputado, o senhor se incomodava de ver um projeto que eu pensei, ele não sabe o tamanho da minha gratidão a ele. Porque, às vezes, eu até digo: não se preocupe com o formato legal, isso a assessoria resolve, eu quero só a ideia. Então, é isso que eu acho, a gente tem que se aproximar das pessoas. Vamos no WhatsApp?
Vamos aqui, o Otaciano de... Quem manda um abraço pro deputado, né, o candidato é o Jorge Quintino, que está acompanhando a entrevista. O nosso vereador, candidato e a Lula deputado. Torres, né, que está aqui também. Pois é. Simplificando a pergunta do Otaciano lá de Gravatá, ele diz o seguinte: como ter a ajuda dos nossos políticos em Brasília para que eles lutem por um salário mínimo mais digno? Né? Porque os valores simplesmente não dão para a gente sobreviver. Pois é, para não fazer demagogia, salário mínimo é aquela velha equação, né? É pequeno, é muito pouco para quem recebe e às vezes é muito grande para quem paga. Todas as vezes que a gente vai fazer um benefício nessa área, a gente precisa ter uma preocupação também fiscal, para não desestabilizar o Estado, para não comprometer os serviços que ele presta na saúde, na educação. Essa é uma equação complicada. Agora, o que eu quero dizer a você é que essa questão, a questão que mais me angustia no país que nós temos hoje é que as injustiças sociais, as distâncias entre os brasileiros, alguns que vivem em padrões europeus e outros que vivem em padrões da Namíbia, enfim, né? A fome que voltou a bater na nossa porta, o desemprego, a desesperança, essas questões precisam ser enfrentadas, precisam ser priorizadas, precisam fazer parte do dia a dia. Não dá para pensar que a gente está num país onde o agronegócio é o carro-chefe, que a gente exporta fruta, alimento e que o Brasil voltou ao mapa da fome. Você saber, veja que isso é uma vergonha, sobretudo para nós políticos. Você saber que o Brasil voltou ao mapa da fome significa você saber que todos os dias 30 milhões de brasileiros acordam e não sabem se vão comer. E os que conseguem comer, comem de forma inadequada, que 120 milhões de brasileiros não fazem as 3 refeições. Isso é o básico dos básicos para segurar a dignidade. E isso não é mais estatística, né, Renata? A gente chega em qualquer sinal e você encontra uma pessoa com um cartaz. É visível. Não é? Então, é visível o empobrecimento, essa iniquidade social. Nós precisamos voltar a fazer do apoio, né, aos programas que incluem os excluídos, que enxergam os que não são percebidos, a prioridade de todas as prioridades. Ô deputado, antes de ir para a próxima pergunta, o senhor falou aí da questão envolvendo a importância do agronegócio. O senhor acha que o ex-presidente Lula não exagera, às vezes, não, naquelas falas dele, quando ele chega no Jornal Nacional e diz que existe um agronegócio fascista que apoia Bolsonaro, e não aumenta esse tensionamento, né? Foram várias notas de entidades aí criticando a fala dele, depois teve que dizer, não, eu não quis bem dizer isso e tal. Não é um caminho ruim essa história de você, quem não vota em você, é tudo que não presta e do outro lado está tudo que presta? A gente falou disso aqui, Mário, e você terminou por responder aquilo que eu ia dizer. Quando ele vem no dia seguinte e precisa se retratar, ele próprio reconheceu que passou dos limites. E não fez isso uma vez, fez algumas vezes. Não é? A gente tem que olhar a média, o saldo médio. Mas eu digo que esse tipo de radicalismo, esse tipo de posição, ela não contribui para que a gente possa ter um ambiente mais favorável, mais respirável na política. Eu sei que isso é muito incentivado pela polarização que nós estamos vivendo, pelo estilo do nosso presidente, que faz isso com muita frequência com as pessoas, com a imprensa, com as entidades, com os políticos. Mas eu quero confessar a vocês que durante toda essa longa trajetória de 40 anos de militância, eu nunca me senti tão desconfortável quanto me sinto hoje quando me deparo com debates que vão muito além da civilidade, que não contribuem. Porque veja, meu irmão, se eu parto para uma agressão a você, Mário, a sua primeira reação é parar de me ouvir. Então a gente não vai chegar a canto nenhum. Você precisa entender que se eu quero... Eu lembro de uma época que a direita lia a esquerda e a esquerda lia a direita, ouvia. Hoje em dia, quando o cara... fulano não consigo nem assistir. O país é plural, né? A gente precisa... Não é de um nem de outro. A gente precisa ter representação de todo mundo. Se todo mundo pudesse contribuir, seria perfeito. Renata, se você tem o direito de defender as suas ideias, como você pode tirar o direito do outro de defender as dele? Quer dizer, eu tenho uma frase que eu não sei de quem foi, eu sou meio ruim de memória nessas coisas, mas ela diz mais ou menos uma coisa que para mim é dogma de fé na política. Eu não concordo com nada do que você diz, mas vou morrer defendendo o direito que você tem de defender as suas ideias. Isso para mim é dogma de fé. Isso para mim é uma coisa que a gente tem que ter como um farol na política. Exatamente. Vamos à pergunta aqui, acho que é do Jaribe Carneiro. Pergunte ao candidato ao Senado, André de Paula, como ele vê a questão de Santa Cruz do Capibaribe, já que ele foi um dos protagonistas na decisão de quebrar a polarização que existia na cidade.
como é que ele vê a questão da gratidão em relação ao apoio à sua candidatura ao Senado. Um abraço a todos. Primeiro, destacar a importância que Santa Cruz do Capibaribe tem, a importância que o polo de confecções tem para o nosso estado, do ponto de vista do número de empregos que gera, do ponto de vista da economia que faz rodar, não é? Lá você tem até dificuldade, às vezes, de encontrar mão de obra. É um case de sucesso. Não foram poucas as vezes que eu, sentado na cadeira ali no plenário da Câmara, vi um deputado de outro estado chegar e disse: André, me conta o que é que acontece ali no entorno de Santa Cruz, em Taquaritinga, Vertente, Toritama, não é? Quer dizer, é um caso de sucesso que nos faz, que nos enche de orgulho. Depois eu digo, lá em Santa Cruz do Capibaribe, nas últimas eleições, o meu partido apresentou uma candidatura que pretendia e que não conseguiu, por muito poucos votos, quebrar a bipolarização da cidade. Era um candidato novo, uma proposta nova, uma pessoa muito respeitada, querida, admirada, e por muito pouco nós não chegamos à prefeitura. Ele realmente chegou muito perto, e eu tenho muita esperança de que isso ainda possa acontecer, do ponto de vista de trazer uma coisa nova à política e de melhorar o clima que a gente está vivendo no país, está vivendo no estado e termina por viver também nos municípios, porque uma coisa reflete na outra. É a verticalização da tensão. O deputado André de Paula é conhecido por trabalhar muito, chega de Brasília e parte para o interior. No Senado, onde muitos se acomodam e preferem ficar mais na capital federal, Pernambuco, presos a um senador ativo, que faça diferença e viva, né, o Estado. Ele vai continuar fazendo suas atividades também presente no interior. É o Jânio Arruda, lá de Taquaritinga do Norte. Engraçado, esse vai ser sempre um drama. Jânio foi candidato, várias vezes. Exatamente. Veja, esse é sempre um dilema. Quando você está presente demais nos municípios, às vezes você está... É o tio do Lael, né? Às vezes você está ausente do que acontece em Brasília. Então a gente precisa dosar. Mas a minha característica, que sempre eu procurei imprimir na minha vida pública, é estar ao lado de quem eu pretendo representar. Como senador eu terei mais dificuldade, porque o senador termina por representar todos os municípios. Mas eu quero, através dos vereadores, dos prefeitos, das lideranças políticas, das entidades de classe, eu quero ter sempre um link muito forte com o meu estado. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês vão se assustar com o número de vezes que vão ver o senador numa feira, que vão ver o senador na cidade participando de uma procissão, porque isso é o que me estimula na política, e eu não perdi esse encanto, muitíssimo pelo contrário. Você quer ver André de Paula feliz? Veja ele no carro andando pelas estradas de Pernambuco. Não feliz pela condição das estradas, que estão um desastre, feliz porque está fazendo o que gosta. E as pessoas gostam de atenção, às vezes até o político lá dizendo que não pode fazer. Olha, isso aqui eu não tenho como fazer agora, mas a gente pode fazer um paliativo. Mas o ser ouvido, né? Por isso que as pessoas reclamam, porque só vem aqui de cada 4 anos. E não é assim que funciona. Sem dúvida. Eu acho que essa talvez seja a forma que gratifique mais o eleitor no regresso da confiança que ela deu a um político. Perceber que o político não perdeu a conexão com os problemas que ela enfrenta no dia a dia. Perceber que ele conhece a comunidade, que ele representa uma comunidade que ele frequenta. Então, eu vou fazer um esforço muito grande para imprimir a marca do mandato de senador, uma coisa nova. A semana passada eu conversava com o pessoal do movimento Brega Funk, que é um movimento eu vi no seu Instagram. É um case de sucesso, e a gente teve uma conversa muito boa, e eu disse a eles, eles queriam basicamente, eles colocavam o sentimento que eles têm de que ainda é uma manifestação cultural marginalizada. Não é que, por exemplo, prefeitura, estado, União, nas grades das grandes festas, nunca se lembram de contratá-los, de convidá-los para participar. Também a profissionalização, que é uma cadeia da economia muito ampla. E foi uma conversa maravilhosa. E eu disse a eles, vocês podem me ajudar muito. Eu posso ser a voz que vocês percebem que falta defendendo os interesses de vocês. E vocês podem ser o meu canal com uma parte importante da população. O Brega Funk é muito forte, sobretudo na juventude que está na periferia. E foi um encontro maravilhoso. E encontro como esse eu dei como exemplo, mas outros eu farei também, porque eu preciso ter essa conexão. Eu não posso perder essa conexão enquanto estiver como senador em Brasília. Muitas perguntas chegando sobre, né, o ex-presidente Lula, e uma delas é do César, que diz: bom dia, candidato, Lula apoia o candidato do governador, e Marília fala
fala que ela está com Lula. Aí a gente fica confuso em quem votar. Eu acho que você devia escolher quem você achar que é o melhor para governar seu estado. A referência e é isso aí, é inafastável, né? Você não tem como afastar Marília de Lula, porque Marília sempre esteve do lado do Lula, nos momentos bons e nos momentos maus. Marília nunca falou mal do PT, nem nunca falou mal do presidente Lula. Marília tem, por parte do presidente Lula, gestos sucessivos e de muito carinho. Então, bom, Marília, vota em Lula. Dado. Danilo, vota em Lula. Que bom seria se todo mundo votasse em Lula, né? Faça o seguinte, escolha entre os dois aquele que você acha que lhe representa, que é o melhor candidato. Eu não tenho dúvida que se você parar para pensar, você não pensa duas vezes. É Marília. Pernambuco precisa inaugurar um novo ciclo. Pernambuco quer mudar, quer respirar novos ares. Quem está aí, com todo respeito, já deu o que tinha que dar. Vamos mudar. O mesmo raciocínio se eu falo para a vaga do Senado também. Veja, tem vaga candidatos de Lula, sim, eu acho, eu também penso assim, eu penso que venham para Pernambuco, minha gente. Deixa um pouquinho o Lula e Bolsonaro lá e os outros. Eu penso o seguinte, outro dia me fizeram uma pergunta que você ainda não fez, mas eu vou fazer e vou responder. Me disseram, André, eu sei que você vota em Lula, sei que você defende o projeto que Lula lidera, mas e na hipótese de Bolsonaro ser governador? Eu disse, eu não sou presidente, eu não serei senador de um partido, eu não serei senador de um candidato, eu serei senador dos pernambucanos. Qualquer que seja o presidente, eu espero que seja Lula, eu vou colocar a governadora do meu lado e eu vou brigar muito para que Pernambuco tenha o espaço, o destaque, a atenção que ele merece. Quando eu for lá visitar o presidente Bolsonaro, não vou pedir nada em troca que não seja servir ao meu estado. Quando eu for lá visitar o presidente Lula, eu não vou pedir nada que não seja recursos para que a gente possa aqui melhorar a vida dos pernambucanos. É preciso ter a dimensão que o mandato tem. Não tenho nenhuma vontade de ser senador se não for para ser senador de todos os pernambucanos, dos que votam em mim e dos que não votam em mim. Aproveita o restinho. Bom, agora só agradecer por esse espaço uma vez mais e dizer da minha alegria por viver um momento muito rico. Esse é um momento importantíssimo para o Estado, muito importante para o país. Eu me preparei a vida inteira para viver esse momento e quero colocar à disposição dos pernambucanos a minha vontade de trabalhar para o meu Estado, agora no Senado. Muito bem. Roda a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, como aconteceu, né, com os outros candidatos ao Senado, após o tempo encerrado, a gente deixa aí um espaço para dar as redes sociais, né? Isso. Que além do guia tem as redes sociais. E são tão importantes, porque no meu caso, por exemplo, o guia é tão pequenininho, né? Eu tenho menos tempo do que quase todo mundo, então deixa eu te convidar, você que nos assistiu, entra nas minhas redes sociais, André de Paula 55, acompanha, vamos aprofundar esse debate, veja o que eu fiz, o que eu quero fazer, o que eu penso e o que eu proponho. Me acompanha. André de Paula, 55. Muito bem. Obrigada, André. Deixa eu registrar aqui a presença do Ivanilson Galindo, que mandou um abraço, o Hélio Albuquerque também, orgulho para Pernambuco, tem um candidato como o André, o Emílio aqui, o Super Emílio, parabéns Renato e Mário pela condução, abordagem leve, inteligente das entrevistas com os candidatos, obrigada meu querido, um cheiro, tá? E o Givanildo também está aqui acompanhando e a todo mundo que estava no YouTube também. Renata, deixa eu registrar também aqui no estúdio, desde o início da entrevista, o vereador Lula Torres, que é um grande amigo e que me honra nesse momento, apoiando Gente essa boa. minha pretensão de chegar ao Senado, fez questão de me acompanhar. Muito obrigado, Lula. Faltou o senhor na salada mista de Lula Torres, que eu fiz a matéria. Acabei porque ele ainda não tinha dito que ia botar a goiaba. Você falou do limão, da laranja, da melancia. Aliás, o eleitor está desaforado, ele está escolhendo em quem ele quer votar. Então ele não mantém lógica de partido, não. Ele Lula foi na frente. O eleitor está olhando no olho, em quem ele está confiando, ele vai. Acabou o partido, plano de governo, ideologia, é a confiança, é o olho no olho. Vamos para o intervalo, Mário Flávio? Para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com Manhã Cidade.